Capítulo 142, Resíduos produzindo milagres. Não estou nem aí para Gu Shangji. Gu Shangji tinha algumas expectativas para Eiming. Afinal, os resíduos produziram milagres desde os tempos antigos, então não seria maravilhoso se Eiming também pudesse fazer algo grande depois de acender uma chama em seu coração. Claro, o pré-requisito para desperdícios produzirem milagres era que eles não encontrassem um vilão enorme como ele. De qualquer forma, a falha de Eiming não afetaria Gu Shangji nem um pouco. Zumbir. Depois, Gu Shangji enfrentou Eiming, que se ajoelhou na frente dele, e soltou ondulações no espaço à sua frente através de seus olhos. Eiming, que estava perdido na empolgação, ficou escuro como breu e foi empurrado para fora do mundo interior de Gu Shangji por uma força majestosa. No momento seguinte, Eiming se viu de volta à sala privada de antes. Suas mãos tremiam enquanto ele observava a cena familiar ao seu redor, e ele sentiu como se tudo fosse um sonho. Apenas um momento se passou, mas ele sentiu como se tivesse vivido uma eternidade. Eiming não pôde deixar de bater as asas atrás dele com entusiasmo. Essa arte é simplesmente inimaginável. Qual é o nível de existência do Ser Supremo? Receio, eles são mais fortes do que aqueles lendários imortais. Eiming murmurou para si mesmo com a voz trêmula e então tentou se acalmar. O que ele não percebeu foi um leve padrão prateado que se imprimiu em seus olhos e lentamente desapareceu. Arte imortal vinculante. O Ser Supremo parece ter preparado especialmente para mim esta arte imortal. Ele sabia que eu só tenho uma base de cultivo e talento medíocres. Então ele me concedeu uma técnica que pode ignorar as limitações do talento de alguém. Contanto que eu ensine aos outros uma parte da Binding Immortal Art, poderei ter alguns de seus talentos e até mesmo resultados de cultivo. Isto é incrível. Isso é demais. A voz de Eiming tremeu e seus olhos se arregalaram enquanto ele murmurava para si mesmo. Ele estudou cuidadosamente o poder da Binding Immortal Art e toda a sua pessoa tremeu, assim como sua alma. Era uma arte imortal aterrorizante e desafiadora do céu. Uma vez lançado, definitivamente causaria consequências inimagináveis. Eiming acreditava que apenas o Ser Supremo poderia conceder uma arte imortal que desafiasse o céu a seus seguidores. Arrepios desceram pelas costas de Eiming quando ele percebeu isso e ele sentiu medo. Os efeitos da Binding Immortal Art subverterão sua compreensão de longa data do cultivo. Eu não ficaria preso no reino transcendente se tivesse recebido uma arte tão desafiadora do céu antes. Com isso, Eiming respirou fundo algumas vezes e finalmente se acalmou. Ele jurou em seu coração que não deixaria a Binding Immortal Art ser exposta. Felizmente, a parte Binding Immortal da Binding Immortal Art não envolvia nada que arriscasse expor sua função original, e esse fato aliviou Eiming. TL/N, a Binding Immortal Art tem duas partes, uma é cultivada pela presa e a outra é cultivada pelo caçador. A parte cultivada pela presa pega seu talento e cultivo e dá ao caçador através da parte que eles cultivam. Primeiro, devo encontrar uma maneira de experimentá-lo. Superficialmente, a Binding Immortal Art não tem nada de incomum e não parece diferente das artes de cultivo comuns, mas é extremamente profunda e obscura na realidade. Eiming andava de um lado para o outro na sala privada com a testa franzida.
Em pouco tempo, ele colocou seu alvo em vários de seus seguidores com a intenção de testar os efeitos da Binding Immortal Art. O que Ming não percebeu foi o vazio distorcido atrás dele, através do qual um olhar lúdico prestou atenção a todas as suas ações. Então, o vazio ficou turvo e o olhar logo desapareceu. Gu Shangji finalmente saiu. De qualquer forma, ele já havia implantado uma habilidade própria dentro dos olhos de Ming, para que pudesse ver através de seus olhos a qualquer momento e ter uma ideia do que estava fazendo. Ele adorava manter um monte de olhos aqui e ali. Mesmo que fossem inúteis, estava tudo bem. Não é como se eles tivessem atrapalhado. Logo, Ming também deixou a sala privada empolgado, cumprimentou as pessoas do lado de fora do pavilhão e se preparou para retornar à família Black Sky Eagle. Agora, ele já havia decidido seu alvo, sua irmã, Eianil. Ming era um sujeito ambicioso. O talento de sua irmã foi reconhecido como o melhor entre as 5 famílias imortais antigas, e apenas algumas podiam igualar-se a ela. Afinal, sua linhagem era a mais próxima de seus ancestrais, mesmo entre as antigas famílias imortais do antigo continente imortal, ela era capaz de se classificar entre as melhores. O que mais? Ela já estava no estágio intermediário do reino dos falsos deuses. Se os efeitos da Binding Immortal Art são realmente tão desafiadores quanto eu penso, então eu também posso ensiná-la à minha irmã mais tarde. Afinal, não é como se eu fosse perder fazendo isso. Ming não tinha muita maldade com sua irmã agora. No começo, Ming se ressentia de sua irmã e não queria admitir que eles eram parentes porque ela era um gênio e ele um desperdício que tinha que viver sob o halo de seu brilho. Para ele, o talento dela não era nada pelo qual ele pudesse ser grato ou feliz, em vez disso, era uma questão de humilhação para ele. Mas agora que ele possuía a Binding Immortal Art, todos esses sentimentos desapareceram no ar, pois ele tinha certeza de que superaria sua irmã, Eianil, em breve. Afinal, o Ser Supremo o estava apoiando. Ele era o crente fiel do poderoso Ser Supremo. Recite meu nome verdadeiro, e você receberá o segredo para a vida eterna. Essa única frase foi suficiente para encher o coração de Ming com entusiasmo e expectativa. Depois disso, Gu Shangji deixou de lado seus planos para as 5 famílias principais, incluindo a família Black Sky Eagle, por um tempo. Afinal, ele já havia plantado sua peça de xadrez e arrumado tudo, então agora ele podia relaxar e assistir tudo como um homem honesto comandando a peça nos bastidores que não aparecia e participava de tudo. Não era mais incrível colher a fruta quando amadurecia. Claro, Gu Shangji realmente não se importava muito com tudo isso. Agora, ele começou a pensar sobre os assuntos de Yeling, já que ele não era alguém como Ming, um falso filho favorecido do céu que ele criou com suas próprias mãos. Gu Shangji estava bastante interessado nos próximos movimentos de Yeling, o verdadeiro filho favorecido do céu. Claro, ele primeiro precisava encontrar uma oportunidade para espremer uma onda de fortune value dele, ou o tempo que ele gastou com Xiling, a donzela sagrada da família do pássaro vermilion, seria em vão. Quanto aos seus planos para eles. Claro, era para provocar uma fissura no relacionamento deles. Pessoas provocadas eram as mais fáceis de mexer. Gu Shangji entendeu essa estratégia de cor desde o momento de sua criação.
Era exatamente como Yu Kong costumava dizer, havia infinitas ideias malignas brotando em sua mente. Já que Yeling o ofendeu, não havia como ele deixá-lo escapar facilmente, mesmo que ele reencarnasse algumas vezes. Agora, é possível para mim criar um acidente para Yeling, e dessa forma, Mei pode usar seu papel em todo o seu potencial. Gu Shangji estreitou os olhos. Zumbir. Sua figura piscou e ele deixou seu lugar e correu para outra área. As ruínas eram enormes e, exceto pela cidade na área central, o resto do lugar consistia em montanhas desmoronadas e corpos d'água secos. Quem sabe onde o antigo imperador celestial da reencarnação escondeu sua chamada morada de cultivo. Gu Shangji não planejava procurá-lo, nem tinha tempo para isso. O mais importante para ele era aproveitar o tempo que tinha em mãos para percorrer mais algumas tumbas ancestrais e avançar para o reino sagrado o mais rápido possível. Depois disso, Gu Shangji começou a procurar pelas ruínas, pois sabia que havia mais tumbas ancestrais escondidas entre as montanhas robustas que chegavam através das nuvens. Afinal, este era o ponto de encontro dos aborígenes e existia desde os tempos antigos. Este lugar definitivamente experimentou um grande número de eras diferentes, e o período de tempo que viveu não poderia ser imaginado. Alguns dos cadáveres antigos possuíam uma força surpreendente, alguns até alcançando o reino quase supremo. Quase supremo, supremo, de fato, embora ambos os reinos tivessem a palavra supremo em seu nome, havia uma diferença fundamental entre ambos. Entre os dois reinos existia um abismo de 9 camadas do céu. O reino quase supremo era diferente do resto dos reinos, pois não era dividido em 4 estágios padrão, estágio inicial, estágio intermediário, etc. Em vez disso, o reino quase supremo foi dividido em 9 céus. Somente quando alguém cultivou todos os 9 céus do reino quase supremo, eles poderiam ser chamados de verdadeiros saprimos. Naquela época, eles poderiam realmente se tornar imortais e ignorar a vida e a morte. Sua vida útil excederia 1 milhão de anos e eles seriam quase imortais. Era como o cara no antigo reino secreto celestial cujo corpo foi penetrado pela 8ª alabarda demoníaca desolada. Embora Gu Shangji tenha absorvido seus restos mortais, ele não conseguiu muito dele. O que mais? Alguns cadáveres quase supremos sofreriam mutações e dariam à luz todo tipo de coisas estranhas. Criaturas sinistras e antigas cobertas de cabelos ruivos eram bastante normais entre eles. O centro do antigo continente imortal borbulhou devido à intrusão dos jovens do mundo exterior, enquanto Gu Shangji, Yeling e os outros se ocupavam em vagar pelas ruínas antigas com propósitos diferentes. Embora a True Dragon Family não fosse realmente uma família de True Dragons porque eles tinham apenas uma parte da verdadeira linhagem True Dragon, e não eram descendentes reais de True Dragons, eles ainda se orgulhavam como os senhores das raças imortais antigas e a antiga tribo imortal vivendo no antigo continente imortal. Neste momento, um estrondo foi ouvido em seu território. Uma cordilheira estéril e várias outras montanhas explodiram do nada. Uma energia terrível se enfureceu nos arredores, e luzes divinas surgiram em direção ao céu e explodiram certas criaturas e bestas que não tiveram tempo de reagir em névoa de sangue. Depois disso, um jovem bonito e aterrorizante com feições extraordinárias vestido com mantos azuis saiu. Agora, ele parecia estar acima dos céus.
Uma cena incrível aconteceu atrás dele, mostrando a evolução e destruição do universo em todas as 4 direções. Um fantasma dourado do dragão verdadeiro pairou entre o céu e a terra e liberou sua majestade em todas as 8 direções. O fantasma parecia um verdadeiro dragão vivo. A luz nos olhos do jovem era ainda mais assustadora, com estrelas flutuando ao redor e segurando o poder de esmagar facilmente qualquer coisa. 2 chifres de dragão deslumbrantes e cristalinos cresceram na testa do jovem, cobertos por escamas de dragão ciano claro, e ele irradiava um poder divino aterrorizante que poderia destruir os céus em nada. Só de olhar para ele fazia o coração das pessoas palpitar, com suas almas quase voando. Parabéns, Senhor! Nesse momento, um grande número de criaturas apareceu perto da cordilheira e parabenizou o jovem à sua frente. As criaturas tinham homens e mulheres, todos com auras fortes e antigas surgindo em direção ao céu. Havia meninas no grupo, com as mais fracas no reino da outorga do rei, e as mais fortes uma vez no estágio inicial e até mesmo no estágio intermediário do reino dos falsos deuses. Claro, os detalhes mais importantes sobre eles eram seus looks lindos e sensuais que podiam mover o coração de qualquer um com um sorriso ou uma carranca. Levante-se, pessoal! Long Te comandou calmamente. Superficialmente, ele não se parecia com o homem que diziam ser nos rumores, mas aqueles que o conheciam sabiam que ele era um homem autoconfiante que não guardava nada em seus olhos e desprezava o mundo. Se ele afirmasse ser o segundo no mundo, ninguém ousaria reivindicar ser o primeiro. Afinal, não se pode dizer que qualquer um tenha o talento de um dragão verdadeiro. Long Te provou ser digno desse título com sua força e talento. Agora que sua base de cultivo alcançou o pináculo do reino dos deuses falsos, ele poderia acender a chama do dragão verdadeiro a qualquer momento e entrar no reino dos deuses verdadeiros. Sua base de cultivo sozinha era suficiente para deixá-lo orgulhoso no mundo, e nenhum inimigo dele poderia sobreviver a um único ataque de palma dele. Além de sua forte linhagem de dragão verdadeiro, ele também possuía diferentes talentos, habilidades místicas e assim por diante. Desde o nascimento, ele não conheceu ninguém que pudesse sobreviver a uma única palma dele, muito menos derrotá-lo. Muitos elders da True Dragon Family suspeitaram no começo que Long Te era a reencarnação de um True Dragon real, mas mais tarde foi descoberto que além de sua força e talento, Long Te tinha algo especial sobre ele quando comparado aos outros gênios celestiais de a verdadeira família dragão. Neste momento, as belezas das outras famílias e raças que Long Te já criou atingiram os 2 dígitos. E a coisa que eu pedi? Long Te questionou seus seguidores ao deixar o local. Nascido invencível, ele não tinha interesse em nada além de procurar garotas mais deslumbrantes. Assim que soube que o antigo continente imortal seria aberto para o mundo exterior, e incontáveis forasteiros entrariam, Long Te ordenou que seus seguidores se espalhassem por todo o continente em busca das jovens supremas femininas de fora. Mesmo que todas as belezas do mundo caíssem em seus braços, ele ainda não estaria disposto a abrir mão das suculentas que vinham de fora. Meu senhor, capturamos algumas garotas do mundo exterior de acordo com suas instruções. Ouvindo suas palavras, seus seguidores responderam a ele um após o outro, e então pegaram talismãs de jade que brilhavam com brilho e projetavam a aparência das belezas que capturavam no céu. Long Te casualmente olhou para eles.
Era como se ele fosse um imperador escolhendo 3.000 concubinas para seu harém. Claro, Long Te tinha essa mentalidade. Com a força de seus seguidores, não seria difícil para eles subjugar os jovens talentos do mundo exterior. Embora o antigo continente imortal raramente fosse aberto ao mundo exterior, o resultado de seu confronto sempre seria o mesmo. A força dos cultivadores externos nunca foi tão boa quanto a deles. Afinal, a diferença entre o exterior e o interior era como a diferença entre o céu e a terra. A antiga era imortal foi chamada de antiga era imortal porque os verdadeiros imortais surgiram naquela época e se moveram sem impedimentos em todas as direções. As leis naturais naquela era eram bastante adequadas para o cultivo, e essas exatas leis naturais foram bem preservadas no antigo continente imortal. Isso e muitos outros motivos fizeram com que a geração mais jovem do mundo exterior não pudesse alcançar as mesmas alturas que eles. Caso contrário, os forasteiros não dariam a mínima para eles se tivessem um grande número de vantagens sobre eles. Meu senhor, encontrei uma mulher incomparável para você desta vez. Sua beleza é rara de encontrar, mesmo em 1.000.000 de anos. Nesse momento, uma mulher com um rosto lisonjeiro deu um passo à frente e disse a Long Te. Ela era a garota com chifres de dragão que escolheu recuar após sua batalha com Ilming Kong. Ela usou uma Imagining Stone para gravar a batalha naquele momento e também conseguiu imagens da aparência e figura de Ilming Kong. Long Te mostrou algum interesse quando ouviu as palavras dela e disse, deixe-me ver. Zumbir. A garota com chifres de dragão assumiu uma expressão ainda mais lisonjeira quando ouviu suas palavras, e a pedra de imagem em sua mão transbordou com um brilho nebuloso. Suas afirmações também aumentaram a curiosidade das outras criaturas, e elas se reuniram em torno dela para ver o que essa garota com chifres de dragão tinha em suas mãos. O que deu a ela sua confiança. Logo, a imagem de uma beleza inigualável vestida com um vestido de seda azul flutuando ao vento apareceu na frente deles. Embora a imagem mostrasse apenas um rosto parcialmente capturado, eles podiam dizer que a mulher era incrivelmente bonita. Comportamento imortal, com elegância inigualável. Por um tempo, o lugar caiu em silêncio. Até a respiração de Long Te se acelerou e uma visível surpresa apareceu em seus olhos. Que rosto pitoresco e imortal! Quem é esta mulher? Onde ela está? Long Te perguntou com um enorme sorriso no rosto. O rosto lisonjeiro da garota com chifres de dragão desapareceu, e ela mostrou um rosto que estava procurando ganhar pontos quando disse, reportando ao meu senhor. O nome dessa garota é Ilming Kong, e ela é da dinastia imortal suprema do mundo exterior. Ela é a princesa herdeira contemporânea e tem a aparência de uma imperatriz. Ela também tem um noivo que vem da antiga família imortal Gu do mundo exterior, e também é o herdeiro do Palácio Dei ou do Imortal Celestial. Ele tem uma identidade extraordinária e é conhecido como a reencarnação de um verdadeiro imortal. Ele é extremamente poderoso. A fim de marcar alguns pontos de Brownie, ela fez questão de perguntar sobre o passado de Ilming Kong. Com sua habilidade, ela só precisava capturar alguns jovens talentos do mundo exterior e questioná-los se quisesse saber alguma coisa. Infelizmente, a informação que possuíam era limitada. Bom, e pensar que o mundo também possui essas mulheres parece que as coisas vão ficar cada vez mais interessantes.
Os olhos de Long Te brilharam quando ele ouviu sua explicação, mas ele não estava com pressa. Afinal, ele era muito forte, então não havia muitas oportunidades para ele fazer um movimento. Ainda assim, ele decidiu agir pessoalmente para capturar a bela mulher que acabara de ver. Quanto ao noivo, que parecia um tanto intimidador, ele ainda precisava se importar com ele com sua força. Se aquele cara tentou detê-lo, ele simplesmente o esbofeteou até a morte. Uma vez que você entrou no antigo continente imortal, sua identidade no mundo exterior não importava mais. Se você ofendeu alguém que não deveria ofender, terá que lidar com essa pessoa ou morrerá. Long Te não levou a outra parte a sério. Depois, ele pegou um grupo de seus seguidores e se dirigiu para a área onde os jovens talentos do mundo exterior se reuniam. Por um tempo, a turbulência estourou em todas as partes do continente.